Estamos no Evangelho segundo São João, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Começo a ler o verso de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Se fez um de nós, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra viva para nos transformar. Ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração e inclina a nossa vontade na tua direção. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Mais sinal do reino, a nossa visão é que a igreja de Jesus, você, eu, cada um de nós como comunidade, nós somos sinais do reino. O que significa isso? Nós não usamos a expressão implantar o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser implantado. O reino de Deus pode ser apenas sinalizado. Ele pode dar os seus sinais, ele não pode se concretizar, se realizar. Ele não cabe dentro da história. Por isso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas o mesmo Jesus que disse, o meu reino não é deste mundo, ele disse também que o meu reino está entre vocês, o meu reino está presente na história. É por isso que o reino de Deus há de ser consumado na eternidade, mas ele dá os seus sinais na história. E quais são os sinais do reino de Deus? São muitos os sinais do reino de Deus, e nestes 2 meses, de novembro e dezembro da nossa campanha de Natal, nós sublinhamos alguns sinais, e estamos acreditando que é sempre tempo de manifestar os sinais do reino. O reino continua dando os seus sinais, e precisamos de mais sinais do reino. Por isso convidamos você a mais sinal do reino. E um dos sinais é a humanidade, mais humanidade como um sinal, uma manifestação da presença e da realidade do reino de Deus entre nós. Quando falamos mais humanidade, o que é que estamos querendo dizer? Mais humanidade significa, por exemplo, menos máquinas, mais afetividade. Menos máquinas, mais sensibilidade. Menos máquinas, mais simpatia. Menos máquinas, mais empatia. E eu tenho certeza que você acaba de se lembrar da expressão célebre de Charles Chaplin: não sois máquinas, homens é que sois. Mais humanidade, menos máquinas. Nós não somos máquinas produtivas. Nós não somos extensões das máquinas de produção do nosso mundo. Nós não somos robôs misturados na tecnologia e no tecnicismo materialista da nossa era. Nós somos humanos. Nós não somos robôs, não somos máquinas. Nós sentimos. Esse mundo de produtividade intensa, de desafios, de produtividade contínua. Esse mundo que vai
se robotizando, vai gerando frieza nos corações de carne, que aos poucos vão se tornando corações de pedra, vamos ficando empedernidos. Menos máquinas, mais humanidade. Essa capacidade de sentir, simpatia, sentir ao lado do outro, ser simpático. O que é ser simpático? Simpático vem de pathos, a expressão grega, pathos, paixões, não da paixão romântica, de estar apaixonado. O pathos dessas afeições humanas, as emoções humanas, o fato de que nós somos afetados. Quando a realidade bate nos nossos olhos, ela nos interpela. Ela gera em nós alguma resposta passional. Nós temos sentimentos. Quer seja para despertar a nossa ira, quer seja para despertar a nossa indignação, quer seja para despertar a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Simpatia é essa capacidade de sentir ao lado de quem sente. Simpático é aquele que diz assim: eu sinto com você. Eu percebo o que você está sentindo. Eu acolho o que você está sentindo. Eu sou capaz de perceber o que você está sentindo. Eu considero que o que você está sentindo é legítimo. É necessário. Eu compreendo os seus sentimentos. E eu me coloco ao seu lado enquanto você está sentindo. Mas para além da simpatia existe a empatia. Quando eu sinto o que você sente. Não é apenas que eu sinto ao seu lado. Eu sinto o que você sente. A sua lágrima é minha lágrima. A sua alegria é a minha alegria. E num tempo de conflitos, de violência, de competição, um tempo em que nós vamos lutando uns contra os outros pela sobrevivência, nós corremos o sério risco de nos deixarmos endurecer no coração e nos tornarmos essas máquinas incapazes da simpatia e da empatia. Nós nos tornamos robôs. E na verdade, o não sentir nem com o outro, e muito menos sentir a dor do outro, é quase que um mecanismo de defesa. Nós já temos as nossas dores, eu ainda não vou trazer para mim as suas dores. Eu já tenho as minhas feridas, eu ainda vou acolher as suas feridas. E eu já tenho as minhas frustrações, eu vou acolher o seu sucesso. E convenhamos que no mundo em que nós vivemos, é mais fácil a gente sofrer com quem sofre do que celebrar com quem tem uma vitória. É mais fácil a gente se solidarizar na dor do outro do que no sucesso do outro. O sucesso do outro é mais provável que desperte a nossa inveja, a nossa cobiça, a nossa murmuração, a nossa crítica. Por que ele, por que ela e não eu? Acontece com todo mundo, menos comigo. Eu também mereço, eu também sou filho de Deus. E quando alguém vem contar para a gente uma coisa boa, a gente faz aquela cara, aquele sorriso amarelo. Ah, Deus te abençoe, que legal. Mas é mais fácil a simpatia e a empatia na desgraça e na tragédia. E nós vamos nos defendendo dos sentimentos até o ponto em que a gente chega a essa situação de incapacidade de afetos. A incapacidade dos afetos. Então, quando nós dizemos mais humanidade, nós estamos dizendo menos máquinas, mais afetividade, mais sensibilidade. Alguém já disse que na era do high-tech nós precisamos de high-touch. Nesse tempo de muita tecnologia e de densidade tecnológica, nós precisamos de densidade de toque, de pele,
contato físico, pessoal, abraço, beijo, carinho. Máquina não acaricia, máquina não chora. E a gente vai se acostumando tanto a uma relação com uma máquina que de repente a máquina inclusive se torna mediadora das nossas relações. E aí entre mim e você tem o meu iPhone, tem o meu BlackBerry, tem o meu computador. E eu me relaciono com você virtualmente. Então, nesse tempo de mídias sociais e de exagero de contatos que nós já chamamos de virtuais, falar assim, olha, mais humanidade, significa também falar e afirmar menos virtualidade e mais verdade, mais realidade. Por quê? Porque o ambiente virtual é um ambiente propício para a falsidade e para a superficialidade. No ambiente virtual, no mercado dos afetos virtuais, eu construo de mim uma imagem agradável. Eu construo uma personagem. Eu tuito coisas inteligentes, que eu fico catando uma frase de um aqui, de outro ali. Eu coloco no meu blog artigos assim legais, que todo mundo gosta e que diz, olha esse cara, essa menina sabe das coisas. Eu coloco fotos bonitas. No Facebook, por exemplo, o Facebook é uma vitrine de hipocrisia. Só tem gente feliz em página de Facebook. Outro dia eu estava lendo a crônica de uma jornalista dizendo que ela estava se sentindo infeliz e começou a olhar o Facebook das amigas, todas elas felicíssimas. Famílias maravilhosas, casamentos no auge da paixão, filhos extraordinários, todo mundo sendo aprovado no vestibular, sendo promovido no trabalho, as férias dos sonhos, a viagem inesquecível. E ela olhou e falou assim, não é possível que todas as minhas amigas estejam felicíssimas e só eu nessa draga, só eu nessa situação. Aí então o que ela fez? Ela foi olhar o seu próprio Facebook e percebeu que ela também era uma mulher muito feliz. No Facebook. Porque em tempos de relações virtuais a gente constrói personagens. E vende a nossa própria personagem falsa nesse mundo virtual e competindo nesse mercado de afetos, a gente tenta se fazer interessante, desejável, quem sabe até invejado ou invejada. Mas bem pode ser o contrário, que no ambiente virtual eu fale as minhas verdades mesmo, não é fake não, eu falo das minhas angústias, falo das minhas dores, falo das minhas frustrações, das minhas culpas, eu falo da minha solidão, eu falo da minha baixa autoestima, eu falo dos meus ódios, eu falo das minhas traições, eu falo das minhas ambições mesquinhas, eu falo com um camarada que mora lá em Amsterdã, com outro que é meu amigo e mora no Japão, na Alemanha, mas eu não falo com meu amigo aqui, olho no olho. Não falo. As minhas verdades mesmo eu falo no ambiente virtual. Onde ninguém vê os meus olhos. Onde ninguém me ameaça. E se porventura o relacionamento começar a entrar por um caminho não muito confortável para mim, eu dou um bloco, eu cancelo, eu deleto. E começo outro. Encontro outra alma solitária em algum lugar do mundo para ficar teclando de madrugada com esse alguém. Enquanto a minha esposa dorme, o meu marido dorme, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, e eu fico no ambiente virtual falando as minhas verdades
de uma maneira covarde. Covarde. Covarde porque eu não me mostro a quem eu tenho que me mostrar. Eu tenho medo de ser rejeitado se eu me mostrar de verdade. E se eu tenho medo de ser rejeitado se eu me mostrar de verdade, as relações de amor que eu construo não são relações de amor de verdade. São relações covardes. Porque no fundo eu projeto nos outros a minha capacidade de amar. E como eu sei que eu não conseguiria amar totalmente alguém que mostrasse para mim aquilo que eu tenho dentro de mim, eu também desconfio que o outro não será capaz de me amar se souber de fato quem eu sou. Então, das duas, uma. Ou eu construo uma imagem falsa de mim mesmo, ou eu conto as minhas verdades no ambiente virtual, em que ninguém precisa me olhar nos olhos e eu não preciso olhar nos olhos de ninguém. Quando dizemos mais humanidade, nós estamos dizendo menos virtualidade e mais contato, mais experiência de relacionamento concreto, mais amizade, mais conjugalidade, mais fraternidade, mais comunidade, mais gente com gente. Isso é mais humanidade. Quando dizemos mais humanidade, nós estamos dizendo também menos coisificação do ser humano. Porque o ser humano vai virando coisa, né? Porque, veja bem, nesse universo de competição por afetos, né? Nós somos famintos de afetos. Então, ou a gente vai mentindo, ou a gente vai dando um jeito de encontrar alguém que nos ame à distância sem nos ameaçar. Mas a gente está querendo, mas no fundo, nós vamos aos poucos transformando os outros em coisas. Coisas que nós vamos consumindo. Vamos consumindo para a nossa satisfação. São as grandes indústrias e as indústrias mais rentáveis que existem hoje. Pornografia cibernética. Tráfico de gente. Trabalho escravo. É tudo ser humano que virou coisa. Sabe que nós vivemos dias em que há mais trabalho escravo no mundo do que em qualquer outro tempo da história da humanidade? Hoje. A gente pensa assim, a escravidão acabou, 1888. Não, acabou no papel, pessoal, mas não acabou. Tem trabalho escravo hoje no mundo mais do que em qualquer período da história da humanidade. E no Brasil também. O que é isso? É gente que virou coisa. Então, quando a gente diz assim, mais humanidade, nós estamos dizendo menos coisificação da pessoa humana e mais reverência ao ser humano que está diante de mim, portador da imagem e semelhança de Deus. E eu olho para ele e eu não posso abusar. Não posso abusar, eu não posso usar, eu não posso consumir e cuspir. Mas humanidade, aqui tem um ser humano. Que tem um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a eternidade no seu coração. Nós não podemos tratar como coisa. Então é mais humanidade, menos coisificação, mais reverência à pessoa humana. Quando dizemos mais humanidade, nós estamos dizendo também menos espiritualismo. Menos espiritualismo e mais encarnação. Mais encarnação. É o que lemos aqui na palavra de Deus. O Verbo se fez carne. A Bíblia Sagrada só faz duas afirmações que poderiam ser próximas do que eventualmente chamaríamos de uma tentativa de definição de Deus. Deus é amor e Deus é espírito. Mas a Bíblia Sagrada faz essa afirmação categórica, que o Deus que é espírito se fez carne e habitou entre nós. Carne, corpo, sangue, osso, músculo, pele,
vísceras, carne. Deus fez carne. E santificou, sacralizou, dignificou e levou a um patamar extraordinário a carne, o corpo, o concreto. Nós não somos platônicos, nós cristãos não somos platônicos, que acreditamos assim que quando o nosso espírito se desprender do corpo, então nós chegaremos à plenitude. Não, o Verbo se fez carne, pessoal. Menos espiritualismo, menos esse papo de almas gêmeas. Almas gêmeas. Um casamento de almas gêmeas, como é que é isso? Casamento tem que ter, entendeu, né? Tem que ter almas. As pessoas, domingo, o pastor fez o apelo, 8 almas entregaram a vida a Jesus. Como foi? As almas assim vieram. Foi uma celebração fantasmagórica, né? As almas. Não tem alma, pessoal. Somos seres humanos. Nós falamos assim de pessoas que são espirituais, como se elas não se ocupassem das coisas materiais, concretas da vida. Mas nós cristãos falamos de uma espiritualidade encarnada. O Verbo se fez carne. E se a nossa experiência espiritual, a nossa experiência com Deus e a nossa experiência de humanidade não tem a ver com as realidades concretas da vida, não nos serve, porque nós não somos anjos. Graças a Deus também não somos demônios, nós somos seres humanos. Então nós temos corpo. Nós estamos preocupados sim com comida, com bebida, com vestir. Nós estamos preocupados sim com um banho de cachoeira. Estamos preocupados sim, nós gostamos dessas coisas. Nós não queremos sentir frio. Nós queremos terra para plantar, nós queremos casa para morar. E a gente tem que se preocupar sim com o mar, com a camada de ozônio, tem que se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque nós não vivemos na espiritosfera, nós vivemos no planeta Terra. Então a nossa experiência de espiritualidade e a nossa experiência de humanidade tem a ver com essas coisas aqui sim. Então quando falamos mais humanidade, é menos espiritualismo. E mais encarnação, mais dignidade para o corpo, mais dignidade para a vida concreta, mais sacralidade de uma fruta madura, de uma manga rosa. Isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual. Sentir a brisa no rosto, desfrutar uma água gelada, uma cama quente, um banho quente depois de um dia de trabalho. Isso é espiritual. Agradecer a Deus o abrigo. Isso é espiritual. Comer o pão com alegria. Isso é espiritual. Isso é espiritual. E olhar para quem não tem o abrigo, não tem o banho quente, não tem o pão sobre a mesa e falar: mais humanidade para você, companheiro. Mais humanidade para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mais humanidade para você, parceiro. Mais dignidade da sua vida concreta. Menos espiritualismo. Mas quando falamos mais humanidade, nós também estamos falando menos bestialidade. Porque às vezes a gente vem tanto para a terra, e que acaba com a barriga no pó. Que nem a serpente, arrastando a barriga na terra. A gente perde completamente a noção de tanto afirmar a necessidade do pão, a gente perde a noção de que nem só de pão vive o homem. Então não podemos também dar caráter absoluto às nossas necessidades concretas. Elas são legítimas, mas elas não são últimas. Elas são legítimas, mas elas não são definidoras da nossa identidade.
Por isso é que nós sabemos que um ser humano é muito mais do que a roupa que ele veste, do que a casa que ele mora e do que o que está sobre a sua mesa numa refeição. Ele é também tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. E se nós reduzirmos a humanidade às dimensões do corpo e da carne, dos apetites do corpo, nós vamos acabar nos tornando bichos. Como diz no Gênesis capítulo 3, nós vamos ficar serpentizados. E como é que anda uma serpente? A serpente anda arrastando a barriga na terra, no chão. Ela é pó com pó, matéria pura. Não é à toa que tem gente que diz aí que amor é nada mais, nada menos que uma reação química. Não, amor não é reação química. Amor implica reação química. Mas também pinta um clima, né? Então tem o clima, tem a química, tem a sublimidade. Então mais humanidade também é menos bestialidade. E sabe o que eu diria? É mais santidade. É mais santidade. Por quê? Porque isso aqui que eu vou falar agora é muito, 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 muito importante. A Bíblia fala de dois seres humanos. Um ser humano chama-se Adão. Outro ser humano chama-se Jesus, o Cristo. Adão, do pó, o terroso. Adão significa literalmente isso. Adão, aquele que foi feito da terra, o terroso. Mas tem o Cristo. Adão é o ser humano inacabado. Obra incompleta de Deus. Deus não olharia para Adão e diria assim: aqui está o ser humano em seu estado final. Não. Deus olha para Jesus ressuscitado e diz: aqui está o ser humano em seu estado final. Venceu a morte. Aqui está o ser humano em seu estado final. Quando é que Adão seria a obra completa e acabada de Deus? Quando Adão comesse da árvore da vida. Essa é a simbologia da Bíblia Sagrada. Quando Adão come da árvore da vida, ele se torna um ser humano pronto, completo, acabado. Produto final da ação criativa de Deus. Mas Adão não comeu da árvore da vida. Por isso que você lê a Bíblia Sagrada e diz que lá no Gênesis será dado de comer da árvore da vida. Isso é a simbologia da Bíblia Sagrada. E por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós que nós estamos sendo transformados por Deus à imagem e semelhança de Jesus Cristo e não de Adão. Por isso que a Bíblia Sagrada fala para nós que Jesus é o último Adão e é o segundo homem. E nós somos transformados à imagem desse segundo homem. O Cristo ressurreto. E então, o que significa ser o Cristo? Em que ele é diferente de Adão? Ele não tem pecado. O que nos impede de ser humanos em toda a plenitude do que é humanidade, o que nos impede de ser humanos é que nós somos pecadores. Jesus não tinha pecado. Então, quando nós falamos assim, mais humanidade, nós estamos falando menos bestialidade, e mais santidade, mais pureza, mais entrega da vida a Deus, mais combate ao pecado, que nos desumaniza. E pecado, você sabe, né? Não é quebra de regra moral. Pecado é qualquer ação que faz do ser humano menos do que um ser humano deve ser, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que diminui um ser humano é pecado. Isso tem que ter na sua cabeça. Tudo aquilo que me faz mais humano é o caminho de Deus. Tudo aquilo que me faz menos humano não é o caminho de Deus. Tudo aquilo que eu faço na sua direção, que eleva você à sua condição humana,
a imagem e semelhança de Deus, a imagem do Cristo, quando eu faço aflorar o Cristo em você, esse é o caminho de Deus. Tudo aquilo que eu faço na sua direção, que diminui a expressão do Cristo na sua vida, é pecado, não é o caminho de Deus. Então, mais humanidade é menos pecado, menos bestialidade. E nós, cristãos, falamos isso, que nós, seres humanos, em nossa condição adâmica, nós tendemos mais para bestas do que para Cristos. Então, quando falamos mais humanidade, nós estamos falando mais de Deus e menos de nós. Estamos falando menos incredulidade, mais fé. E o que é incredulidade? A incredulidade é um disfarce para a idolatria. Porque não existe alguém que não crê em nada. Todo mundo crê em alguma coisa. E aquele que diz, eu não creio em Deus, vai depositar a sua fé em alguma coisa, em algum ser. E muito provavelmente vai depositar a sua fé em si mesmo. Porque o grande ídolo rival de Deus é o eu, é o ego humano. O grande ídolo rival de Deus não é o diabo. O diabo, Deus vai destruir com um soprinho. Acabou. O grande rival de Deus é o ser humano que quer ocupar o lugar de Deus. O problema do incrédulo é que ele descrê de Deus e acredita muito em si mesmo. Nós que somos cristãos dizemos assim, eu descreio de mim e creio em Deus. Eu sei que na minha carne, isto é, nos limites da minha condição humana, eu não sou suficiente, eu preciso do sopro de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da força de Deus, eu preciso do Espírito de Deus. Eu não sou completo sem Deus. Então, mais humanidade é mais Deus e não menos Deus. A modernidade veio com essa balela aí de que o ser humano conquista a sua autonomia rejeitando Deus. Bobagem. Rejeitar Deus não é fazer aflorar a humanidade, é fazer aflorar a besta fera. A morte de Deus é também a abolição do homem, disse C.S. Lewis. Nós somos humanos na experiência da fé. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Para que eu seja homem, humano, de verdade, mais humanidade em mim, mais rendição a Deus. Para que eu tenha minha estatura ideal, nada como estar de joelhos diante de Deus. Então, quando nós falamos mais humanidade numa campanha de Natal, é no mínimo isso aqui que nós estamos falando. Não é pouco. Mas é extraordinário porque é suficiente para mobilizar a nossa vida e nos convocar para um estilo de vida. E como é que a gente vive no caminho do Cristo? E na experiência da fé com Deus e da fé em Deus? A gente vive afirmando a humanidade e a nossa humanidade. Mais humanidade, menos máquinas, mais afetividade, mais sensibilidade. Mais humanidade, menos virtualidade, mais verdade, mais amorosidade. Mais humanidade, menos coisificação da pessoa humana. E mais reverência à imagem de Deus em cada ser humano e em todos os seres humanos. Mais humanidade, menos espiritualismo, menos abstração da realidade e mais encarnação, mais intromissão em tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo e à nossa condição humana. Mais humanidade, menos bestialidade, mais santidade. Mais consagração a Deus, mais luta contra o pecado, mais luta contra tudo aquilo que nos desumaniza, que me desumaniza e que desumaniza você na minha relação com você e na sua relação comigo. Mais humanidade, menos incredulidade e mais fé.
menos da prepotência humana e mais da glória de Deus. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe, soprando sobre a nossa condição humana, empobrecida, e nos levando à nossa legítima, real, verdadeira, completa, plena condição humana, abençoada por Ele mesmo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que seja assim. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Queria fazer uma pergunta para você. Quando eu estava falando assim de mais humanidade, menos isso, mais humanidade, menos aquilo, você se viu assim no menos, quando eu falei algum menos, você falou, essa foi para mim. Levanta a mão, fala. Foi para mim, me vi aí. Só isso? Vocês estão mentindo, hein? Me vejo muito aqui quando eu falo. Muito difícil falar. Eu vejo muito a minha desumanidade. Eu vejo muito as minhas tendências e os meus pendores para bestialidade. Eu vejo muito as minhas tendências e os meus pendores para coisificar pessoas, relações. Me vejo muito aqui. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós. Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua bênção que está sobre nós. E muito obrigado por esse santo, maravilhoso, extraordinário chamamento, essa convocação do Senhor para nós nos tornarmos humanos, em plenitude, semelhantes a Jesus Cristo, Teu Filho. Muito obrigado, Pai, por essa obra que o Teu Espírito Santo começou em nós. E nós pedimos que, pelo Teu Espírito, ela seja consumada em nós, até que sejamos iguais ao Teu Filho Jesus. Para a Tua glória, Pai, para a Tua glória nós oramos. Amém.